Olá, meu nome é Tainá de Oliveira Alfredo, curso Medicina na UFMS em Campo Grande, o programa do qual faço parte está vinculado à PROES em ações de extensão. O projeto Memoridade é uma oficina de memória para os idosos que se iniciou em 2019 e continua ativo, se adaptando ao contexto atual. O seu principal objetivo é oferecer um espaço com atividades que possa promover o envelhecimento ativo dos participantes com dinâmicas que tenham o intuito de melhorar a qualidade de vida desses idosos que procuram um projeto com diversas queixas de memória ou somente então têm a intenção de prevenir a perda dela. Assim, nas oficinas, trabalhamos com os diferentes tipos de memória já bem estabelecidos e estratégias para que, mesmo com o envelhecimento, essa população tenha uma memória mais íntegra e consiga realizar suas atividades do dia a dia da melhor maneira possível. No presente trabalho, o foco será a memória de longa duração, que foi trabalhada em uma oficina em que projetamos a imagem de uma paisagem e pedimos aos idosos para que, após observarem essa imagem, compartilhassem com o grupo o que vinha à sua mente, podendo ser apenas elementos presentes na imagem ou lembranças que a foto trazia, trabalhando dessa forma a percepção visual, a memória de longa duração e a sua relação com as emoções. Como resultado, a maioria dos idosos relataram que a imagem trouxe muitas lembranças de suas infâncias, onde eles moravam em locais parecidos com o da foto, e essas memórias eram carregadas de muitos detalhes com forte saudosismo. E assim, logo surgiu o questionamento de como esses idosos eles se lembram de fatos tão antigos, mesmo possuindo queixas relacionadas à memória recente, como a memória imediata e a de curta duração, ou também chamada de memória de trabalho, que é aquela que utilizamos para desenvolver nossas atividades e interações do cotidiano. Então, para responder esse questionamento, primeiramente trabalhamos alguns conceitos simples com os idosos, como o conceito de memória, que de forma simplificada envolve a aquisição, a conservação e a evocação de informações que adquirimos por meio das nossas experiências pessoais. E quanto mais forte o componente emocional e a modulação hormonal envolvido, mais consolidado esse processo se torna, e a memória então pode vir a ser uma memória de longa duração, que é aquela que perdura por mais de 6 horas, por dias, anos ou até mesmo décadas, podendo ser chamada então também de memória remota. É importante sabermos como essa memória é formada. Ela necessita de uma série de processos bioquímicos que ocorrem em várias regiões cerebrais, levando à expressão gênica e síntese de novas proteínas, que formam alterações morfológicas e funcionais nas sinapses ativadas por cada memória, que podem durar por muito tempo e depois, a partir dos estímulos certos, podem ser novamente evocadas. Além disso, a memória de longa duração ela se subdivide em memória semântica, que é aquela responsável pelos nossos conhecimentos gerais, como guardar nomes, definições, conceitos, e memória episódica, que é a que tem um caráter autobiográfico, ou seja, ela guarda os acontecimentos da nossa vida. Além disso, também é importante sabermos as principais regiões cerebrais envolvidas nesses processos bioquímicos, que são principalmente as células do hipocampo, do córtex setorrinal e do córtex parietal. Só que outras regiões também podem se envolver nesse processo, como é o caso da amígdala, que é responsável por modular as memórias que têm uma maior carga emocional ou aquelas que necessitam de um maior nível de alerta. Dessa forma, então, já conseguimos, após trabalharmos todos esses conceitos com os idosos, já conseguimos responder de por que eles se lembram de fatos tão antigos. E a primeira justificativa é justamente porque determinadas lembranças carregam uma maior carga emocional, porque elas são guardadas no momento de hiperatividade dos sistemas hormonais e neurohormonais, em que se tem uma secreção periférica de adrenalina e corticoides e uma liberação cerebral de noradrenalina e dopamina. E assim, num outro momento que ocorre essas mesmas liberações, as lembranças surgem. E no caso dos idosos, outra justificativa é que às vezes para eles é preferível se lembrar do tempo passado, em que eram mais jovens, tinham mais saúde, não tinham sofrido tantas perdas pessoais. Dessa forma, então, o objetivo foi explicar para os idosos, fazer com que eles aprendessem que esse fenômeno é totalmente normal e que mesmo assim eles ainda podem ter uma memória íntegra e com qualidade de vida. Finalizo agora com uma citação do autor Rubem Alves, que diz: "Aquilo que está escrito no coração não necessita de agenda, porque a gente não esquece. O que a memória ama, fica eterno." Muito obrigada!